queridos irmãos, irmãs, amigos, os que estão aí no seu lar, desde já, que a graça de Cristo e o amor dele esteja sobre os nossos corações, né? Sejam bem-vindos em nome de Jesus para mais uma live, para mais um momento de louvor e adoração, aquele a quem nós devemos toda a honra, toda a glória. Essa é a grande verdade de louvor também. Vamos começar entoando o hino Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Estar sempre perto do Senhor. Os que confiam no Senhor, estarmos perto dele significa que nós confiamos nele. Jerusalém.
vaso nas mãos do oleiro. Possamos desfrutar desse amor que Ele tem por nós. Terminando a nossa parte de louvor, Ele é exaltado. Vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 37. É um salmo um pouco longo, mas é um salmo muito importante. É um salmo que fala-nos da temporalidade, né? Da temporada, melhor, a felicidade dos perversos. Os perversos, os ímpios, aqueles que são maus, a alegria deles dura pouco. Essa é a grande verdade. E já o justo, a nossa alegria ela é eterna. O Senhor está sempre conosco. Salmo de número 37. Diz-nos a palavra:
não te indignes por causa dos malfeitores, e nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, e habitará na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não acharás. Mas aos mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Recear dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco, para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhe transpassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale um pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço de pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem o amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará por possuires a terra. Presenciarás isto quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atento no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada.
vem do Senhor a salvação do justo, ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra dos ímpios e os salva, porque neles buscam refúgio. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Que Deus abençoe a leitura desse salmo. Como eu disse a princípio, um pouco longo, mas que fala exatamente do ímpio e do justo, da maldição do ímpio, né? E da bênção eterna que o justo tem. E esse justo, quem é justo? É aquele que confia, que busca ao Senhor, que o tem como seu Salvador. E por isso que tem um versículo aqui que é interessante, e ele fala sobre a questão do caminho, né? Que o Senhor firma o caminho, firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. A gente vai observar pela meditação dessa tarde que quão importante é andarmos na presença do Senhor. Amém? Pedi ao pastor Mateus orar para que ele esteja abençoando, agradecendo a Deus pelo momento de louvor e também abençoando a palavra. Mateus. Pai, nós queremos mais uma vez buscar a Tua presença neste dia, ó Deus, para Te louvar, para Te agradecer, ó Deus, e para pedir que o Senhor venha também falar aos nossos corações. Amém. Pedimos que o Senhor, que já preparou esta palavra, que o Senhor ilumine a mente, o coração do pastor Walter, para que ele possa transmitir com fidelidade, ó Deus, os Teus ensinamentos. Amém. E que o nosso coração, ó Deus, preparado pelos Teus louvores, ó Deus, recebam com alegria e gratidão a semente da Tua palavra. Que nós possamos encontrar no Senhor refúgio bem seguro, ó Deus, nos momentos de tribulação. Ó Deus, e encontrar no Senhor ensino adequado para as nossas vidas. Amém. Assim, Pai, também pedimos que o Senhor aceite os nossos louvores, aceite, ó Deus, as nossas orações, o clamor dos corações aflitos que a Ti buscam, ó Deus, nessa tarde, possam ser ouvidos pelo Senhor. Amém. Assim é que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, queremos dar boas-vindas aos queridos que nos ouvem, ou quem sabe aqueles que estão sintonizando agora, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus e que essa tarde de domingo seja uma bênção para a nova semana, né? Que se inicia de trabalho, de estudo, das nossas responsabilidades. Mesmo aqueles que já são aposentados, né? Que estão em casa, mas mesmo assim a gente tem tarefa, né? Quando a gente está em casa. Eu estou nessa fase. Isso faz parte de ajudar a esposa, ajudar os netos, ajudar os filhos, né? E uma coisa gostosa e importante que Deus nos dá, a oportunidade não só de ajudar, mas de orar por eles, né? De incentivá-los, no sentido que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus abençoe a sua casa e nesse momento o seu coração seja preparado para ouvir a palavra de Deus. Lá no Evangelho de Lucas, São Lucas capítulo 10, dos versículos 25 em diante. É um texto bastante conhecido, que muitos professores de escola dominical, muitos pastores, muitas servas de Deus e servos já leram, já ouviram diversas mensagens sobre esse acontecimento, sobre esse fato no decorrer do ministério do Senhor Jesus Cristo. São Lucas capítulo 10, versículos 25 até o versículo de número 37. Como eu disse, é um texto já bastante conhecido, mas que sempre tem algo a nos ensinar, a nos auxiliar. Diz a palavra: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento,
e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, de ladrões, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo, passou de longe. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, penzou-lhe os ferimentos e, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Interessante, a colocação de Jesus Cristo. Lá no versículo 28, ele diz: fazei isto e viverás. E aqui ele fala para o homem da lei, vai e procede de igual modo. É muito engraçado, Mas nós vamos tirar algum proveito dessa realidade, desse fato em que esse homem que se dirigiu para a cidade de Jericó e no meio do caminho ele foi perturbado, vamos dizer assim, ele foi parado, ele foi instigado por aqueles ladrões salteadores. Era muito comum naquela caminhada ali naquela região, desde aqueles tempos já ter ladrão, pessoas que importunavam as outras pessoas, São questões interessantes. Mas o que me chama a atenção é que no versículo aqui, que fala sobre aquele homem, que foi judiado. Veja o versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram, deixando-o semi-morto. Em outras palavras, quase morto. Então é sobre isso que nós queremos focar. É muito interessante. No livro De Pastor para Pastor, o autor Erwin Lukács, ele fez uma afirmação muito interessante. Não devemos ter medo de mostrar que somos humanos. Nossa congregação, ou muitas vezes a nossa igreja, ou a comunidade, crê que somos diferentes, isentos dos conflitos emocionais e espirituais dos outros. Mas afinal, se não estivermos andando em vitória constante, em quem se apoiarão? A galeria dos heróis é pequena, meus irmãos. Os pastores que sejam uma bênção para o seu rebanho são bons candidatos ao papel de ser humano. Então, refletindo sobre esse tema, que nós vamos estudar, vamos obter a mensagem, vamos obter a refeição espiritual para nós nessa tarde. Então, veja bem, há grandes riscos em sermos realistas e autênticos na atualidade.
pessoas com os pés no chão. De certa forma, o povo impõe sobre nós, né, membros ou ora pastores, pais, filhos, crentes, um fardo bem desconfortável. O povo põe assim, né, pensa de nós, exige de nós, né, e veja bem, forçando-nos ao uso de máscaras para poder atender às suas necessidades. Agora nós estamos na pandemia, né, fomos obrigados a usar máscara de verdade, né, para evitar aquelas coisas desagradáveis que podem nos levar a termos a dificuldade, a ficarmos enfermos, né, por essa realidade. Esqueci o nome agora da enfermidade, me ajuda? Covid. Vejam que eu estou ficando velhinho, né? Covid. Graças a Deus eu tenho aqui, a Lina e todos nós estamos bem nesse sentido. Mas a questão que eu quero me referir é que desde antigamente, né, muitas pessoas nos veem e muitos usam, são mascarados, né, vamos dizer assim, mostram ser uma coisa e na verdade são outra. Diz que é crente, mas é querente, né? E outras situações. Então a igreja em especial, tá, aprecia a mensagem que falam sobre a beleza da vida. A gente vê muito isso hoje também nessa questão de modelos, né? Eu já falei numa outra ocasião sobre isso, né? Pessoas que querem ficar mais bonitas, né? Porque o nariz está torto, porque está caindo não sei o quê, né? Quer arrumar. E isso aí é muito perigoso, né? Isso é difícil. E quer cuidar da imagem, que a gente esteja mais bonito, mais aparente, né? Os jovens tomando aí as suas vitaminas, né? Quer mostrar-se forte. Nada contra ao mesmo tempo, mas não há necessidade dessa realidade. Eu gosto de pensar que a gente tem que aceitar o corpo que Deus nos deu, né? É muito interessante da maneira que fomos gerados, fomos criados, né? É verdade que, por exemplo, eu era magrinho, hoje eu sou mais gordinho, né? Acontece, mas precisamos cuidar, precisamos zelar, né? E isso é interessante, mas não precisa dar vida só a esse aspecto. Então ninguém vai a um culto para ouvir o que a televisão ou que a internet se encarrega de despejar, né, nas nossas salas de visita, em nossa casa ou onde nós estivermos, né? É impressionante. Hoje a propaganda é a alma do negócio. E quantas pessoas se levantam por isso? E nós sabemos que através da internet, muitas vezes você vai procurar algo, eu estava conversando isso, né, aqui em casa com os meninos, e a gente sabe que vai procurar algo, a gente quer uma coisa e aparece mais de 1000. E você fica até meio indeciso, e agora, o que eu compro, não compro, faço, não faço, coloco, não coloco, né? Mas isso é da mídia, né? Quer jogar sobre nós, mostrar a aparência. Então nós temos que ser zelosos. Eu vou repetir, a igreja que prega a realidade da vida e do evangelho não tem muitas chances de sobreviver, né? Exatamente por quê? Por causa dessa realidade. De fato, gostaria muito de poder viver sem nenhum tipo de conflito, né, de emoções e descontroladas. A gente gostaria de viver assim, mas nós vivemos num mundo cão, num mundo em que as lutas, as dificuldades, muitas vezes nos amedrontam, muitas vezes nos trazem insegurança, muitas vezes tira a nossa liberdade, né, de vivermos, de valorizar aquilo que Deus criou, a própria natureza, os pássaros, os animais, os rios, né, os mares e tudo mais, e vem muitas vezes tentar nos roubar a paz. Então é interessante vermos por esse lado, né, que muitas vezes leva-nos a emoções descontroladas, de crises financeiras, etc. Adoraria não ter medo da vida, porém, a cada dia que começa, tenho de encarar com firmeza a fé e as dificuldades que espreitam os nossos passos, nosso caminhar. Então é muito importante pensarmos nisso. Aquele homem saiu da casa dele naturalmente, com sonhos, né, com objetivos, não sabemos se ele ia comprar alguma coisa, o que ele ia fazer na cidade de Jericó, mas ele desceu de Jerusalém para Jericó e no meio do caminho ele foi surpreendido por aqueles salteadores. Então
eu queria que vocês pensassem comigo exatamente isso. Nós estamos caminhando neste mundo. Jesus disse que orava ao Pai não que nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse das circunstâncias do mundo. Então nós estamos numa caminhada, na caminhada para a vida eterna, uma caminhada para além deste mundo, né? Nas mãos do Senhor. E nessa caminhada, muitas das vezes como cristão, como pastor, presbítero, seja lá o que formos, muitas das vezes nós somos também assaltados pelo nosso inimigo, por Satanás, que muitas vezes coloca pedras, né? Obstáculos, que muitas vezes quer dar a rasteira na gente e muitas vezes roubar-nos a fé, roubarmos o amor ao próximo, roubarmos, né, o amor principalmente a Deus e a sua palavra. Então é nesse sentido que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, pensando nesse homem que foi tirado do seu alvo, do seu objetivo, foi parado em meio à caminhada. E muitas das vezes, eu quero repetir de novo, muitas das vezes nós também somos interceptados pelo sistema deste mundo, pela astúcia de Satanás, e aí nós paramos, nós caímos como feridos, machucados, desanimamos, desalentados, inseguros, ficamos com medo, ficamos tenebrosos, mas queremos lembrar que Deus está conosco. Vamos ver o que aconteceu com esse homem, né? Adoraria não ter medo da vida, porém, a cada dia que começa tenho de encarar com firmeza e fé as dificuldades que espreitam os nossos passos, os nossos caminhos. Esse pastor Lúcifer ainda afirma o seguinte: a nossa falta de autenticidade cria um fardo pesado demais para carregar. Então, juntos, vamos aliviar esse fardo. Esse fardo eu chamaria de tensão. Nós vivemos numa tensão terrível ultimamente. Mas vejamos aqui o que Jesus respondeu. Lá no versículo 30, novamente, Jesus prosseguia dizendo: certo homem descia para Jerusalém, para Jericó, e veio a cair nas mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. Mas o que me chama a atenção aqui é a pergunta, né? É a pergunta. Então Jesus lhe disse: respondesse corretamente, faz isso e viverás. Mas no versículo 29, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? E aí nós vemos Jesus falando sobre esse exemplo do homem, né? Lá de caminho de Jericó. Então vejamos que Jesus respondeu à pergunta sobre como conquistar a vida eterna, né? Nós temos aqui essa grande verdade que Jesus fala a esse homem. Em primeiro lugar, perceba que tudo começou com essa pergunta: como conquistar a vida eterna? Por quê? Por que essa pergunta? Porque ela é básica. Ela é a base de todo o ensinamento de Jesus. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, né? Não sabemos o que ele ia fazer em Jericó. O que sabemos é que ele estava caminhando, assim como estamos a caminho de algum lugar. Aí vem uma pergunta para eu e para você, né? Você poderia definir com certeza e precisão para onde está indo? Para onde nós estamos indo? É bom pensarmos sobre isso. Não sei se você parou para pensar sobre isso, né? Para onde estamos indo? É muito importante também. Lembre-se, as coisas boas ou ruins da vida estão sempre à nossa espera, né? Então, essa é a grande verdade. A única coisa que não ocupava os seus pensamentos, no caso do homem, era passar por momentos de aflição como passou. E lembre-se então que as coisas boas ou ruins da vida estão sempre à nossa espera. Eu gosto de usar muito aquela outra expressão: nenhum de nós, por sermos crentes em Jesus Cristo, por conhecermos a palavra, estão isentos das dificuldades. Eu e Lina tivemos muitas lutas, tivemos muitas dificuldades. Logo assim que a gente casou, que estava num campo lá em Goiás, um lugar de roça, um lugar que andávamos a cavalo para fazer visitas às famílias, lugar que a Lina tinha que lavar
as nossas roupas no rio de água correndo, né? E a infinidade de coisas. E eu me recordo que logo no começo eu tive problemas. Eu trabalhava com a igreja, eu também lecionava num grupo escolar, e eu me lembro que uma certa manhã eu passei mal lá naquela sala de aula, e aí eu tive um problema de fígado, e eu fui levado para o hospital, mais de 30 quilômetros do local que eu estava, para ser cuidado. E quase que eu bati as botas lá, né? Mas pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, tinha um médico lá baixinho, feio, mas o homem era bom, e ele pôde nos ajudar, e a gente suportou essa fase. Depois nós viemos para Ubatuba, ficamos em Ubatuba por 14 anos, e eu e Nina passamos por várias lutas ali no aspecto de enfermidade. Eu tive problemas de coluna, ali não teve problema, esqueci agora, me ajuda, perna, né? E trombose. Eu tive problema com a vista. Eu me lembro perfeitamente que algumas vezes lá na igreja de Ubatuba eu tive que ficar deitado no banco, o irmão trazer o microfone para eu ler, pregar a palavra. Então foram momentos difíceis que a gente passou, não só nesse sentido, em outras coisas, mas nós não deixamos de caminhar, nós não deixamos de olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Nós não deixamos a palavra de Deus, nós firmamos nela, e graças a Deus chegamos até aqui, onde estamos já depois de muitos anos, aqui em São José, né? E Deus tem nos abençoado. Mesmo em São José, em 2002 tivemos o problema nosso de coração, né? Eu tive uma dificuldade tremenda, então mesmo assim a gente não desanimou, a gente não deixou se levar, não desistimos do caminho, né? Da caminhada. É isso que queríamos focar para os irmãos, porque Deus está junto com a gente. Por isso que eu escrevi, não estamos isentos. É preciso caminhar e ir ao encontro dela, das lutas e dificuldades. Seja uma bênção ou algo aparente muito, muito bom, né? O que não se pode fazer é ficar parado esperando que o mundo bata a nossa porta. Essa é a grande verdade. E esse texto, embora difícil de ler, né? E principalmente de aceitar, quando aquele homem caiu nas mãos dos assaltantes, este era o risco que todos corriam naquela oportunidade, e também que nós corremos. Eu fui há pouco tempo, também fui assaltado, né? São situações, são riscos, mas não devemos desistir da nossa fé, do nosso amor, da esperança da palavra de Deus. Ao caminhar, estamos sujeitos a cair nas mãos dos assaltantes. Muitos já não possuem nenhum interesse em manter uma vida espiritual ativa, falando de alguns crentes. Muitos, né, não têm nenhum interesse nesse sentido. Muitos já não possuem motivação para reconstruir a família. É o caso que a gente vê, lamentavelmente. Muitos já não possuem o ideal de conquistar algo por meio do trabalho. Quantas pessoas desanimadas não querem trabalhar? Compreendo que nós estamos numa fase crítica aí e que muitas vezes não há serviço. Mas tem muitos que não perderam, né, essa vontade. Muitos já não possuem a segurança, a paz, a expectativa de um futuro melhor. Então, veja bem, mas esse é o processo natural e normal de quem caminha. Todos estamos sujeitos a essas surpresas, meus amados. De um dia para outro, né, nós sofremos consequências. Eu me recordo que ainda quando estava em Ubatuba, algumas vezes, acho que eu nunca falei isso para a Lina, para meus filhos, mas muitas vezes eu ia lá para o Sertão da Quina, ia a vários lugares lá, atender famílias lá no litoral. Eu me recordo que algumas vezes eu estava de Kombi voltando para casa, voltando para o centro de Ubatuba, e várias vezes eu senti mal, eu tive que encostar a Kombi e esperar aquele aperto que estava dando no peito, esperar passar e a vida continuar. E fui levando muitos anos, né? Até que aqui em São José, então, eu tive o problema do coração, né? Tive que fazer cateterismo, e de um dia para outro, né, comecei então a sentir uma dor incômoda, etc. e tal. Vamos relembrar, né, os caminhos de alguns heróis da fé. É muito importante agora lembrar disso. Eu gosto muito de falar sobre a vida de Abraão, né? Não foi tranquila e repleta de dias maravilhosos. Ele também teve lutas. Ele não passou a vida contando as estrelas, né? Lembra, tem um texto que Deus manda ele contar as estrelas, a hora das estrelas, né? Ele não passou a vida inteira só contando as estrelas.
Ele teve lutas, ele teve dificuldades, né? O caminho dele foi cheio de dúvidas, de mentiras, de aflições. O patriarca teve mais dias de dor do que muitas vezes de alegria. Moisés também não viveu transformando a água, né, em sangue a vida inteira. Ele enfrentou lutas tanto no âmbito familiar como também no meio do seu povo. Há momentos em que eu gostaria de ser como Davi, né? Quem não gosta de Davi, né? Aquele homem instrumentista, cantor, poeta, guerreiro, né? Aquele jovem dinâmico que enfrentou Golias. Mas, quando vejo a vida que ele viveu, prefiro ficar aonde estou, né? Essa é a grande verdade, né? O que Davi enfrentou, o que Davi passou. É impressionante, meus irmãos, vermos essa questão. Você não pode conquistar a vida eterna sozinho, meu irmão. É a conclusão que a gente chega. O que você faz não é suficiente para garantir a sua chegada aos céus. Não é suficiente. Você, depois de enfrentar os assaltantes da vida, você não conseguirá ficar o quê? Em pé. Aquele homem ficou prostrado, caído, semi-morto. E muitas das vezes isso acontece comigo, né? Acontece com você. Mas jamais permanecerá jogado na estrada. É outra lição preciosa. Até me comove. Temos um bom samaritano que está sempre pronto a cuidar de nós. É o nosso Pai Celestial. Ele usa de misericórdia quando os nossos recursos acabam. Por isso, não devemos ter medo da realidade atual, queridos. Não tememos os problemas, pois temos um Deus que cuida de nós. E Ele estará sempre pronto a nos ajudar. Foi o que aconteceu na figura daquele homem samaritano que passou por aquela estrada, que viu aquele coitado caído ali, machucado. Aquele homem de bom coração. Naturalmente, o bom samaritano temia a Deus e ele serviu aquele próximo. Concluindo, é por essa razão que ouso pregar o Evangelho do Reino e viver sem receio no meio de lobos e de feras. Em outras palavras, tem muita gente mordendo a gente por trás, né? Beliscando muitas das vezes. Mas não devemos temer, nós devemos confiar, nós devemos caminhar, nós devemos seguir em frente. Vou repetir, por essa razão que ouso pregar o Evangelho do Reino e viver sem receio no meio dos lobos e das feras. Sei que se aparecerem obstáculos no meu caminho, poderei contar com a presença de um bom samaritano de Deus. Mesmo que eu esteja quase morto, tem um Deus que pode. O que Ele pode fazer? Cuidar dos meus ferimentos, aplicar o óleo em minhas dores, e carregar para um lugar seguro, pagar as minhas despesas, garantir a minha caminhada, me conceder a vida eterna, mesmo vivendo num mundo de miséria e de dor. Esse é o nosso Pai Celestial. Que Deus possa te abençoar, meu amado, continuar nos abençoando e lembrando que você não está só. Mesmo que porventura você tenha caído, tenha se machucado pelas circunstâncias da vida, Deus agora te levanta em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua casa, a sua vida, e não fique aí semi-morto, né? Desanimado, inseguro. Ah, não tem jeito mais, não aguento, não suporto, quero morrer. Bobeira, não faça isso. Deus é contigo, Deus te ajuda. Como disse lá para Josué, né? Esforça-te, tem bom ânimo, e isso é importante. Então, em nome de Jesus, se você está caído, levante as suas mãos aos céus agora e faça esta oração. Pai, obrigado a Deus porque
o Senhor nos ama. Obrigado a Deus porque em Jesus Cristo o Senhor nos perdoou, porque como homens, mulheres, jovens e crianças, pecamos a todo instante. E muitas vezes nos desanimamos, Senhor. Muitas vezes nos sentimos frágeis, fracos na fé. Que o Senhor venha reverter esse quadro agora, em nome de Jesus Cristo. Que pelo precioso sangue de Jesus, meu amado, você possa se levantar. Que o Senhor possa estar junto de ti. Luiz de Carvalho cantava: quando Jesus estendeu a sua mão para mim. Jesus está com as mãos estendidas para você agora. Ele quer te levantar da onde você se encontra talvez ferido, coração machucado, amargurado e outras coisas mais. Confia em Deus, confia. Ele quer te libertar, Ele quer te fortalecer, Ele quer que você continue caminhando, olhando para o alto, para o autor e consumador da fé, tendo a certeza que em meio às tribulações e lutas das pandemias da vida, o Senhor está comigo, o Senhor está com você. O Senhor quer caminhar junto, o Senhor quer nos dirigir através do Espírito Santo, que é nosso guia, nosso orientador, nosso consolador. Receba esta bênção agora no seu lar, no seu coração. Creia de todo o coração realmente e aceite que o Senhor continue estendendo a sua mão para você, para nós, e possamos caminhar, lembrando que o Senhor tem cuidado de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, o amor de Deus, Criador dos céus e da terra, e o precioso, maravilhoso, consolador, amigo, guia e orientador, esteja com você, na sua casa, conosco, agora, para todo sempre. Amém. Amém. Obrigado, Deus abençoe, um abraço para todos. Amém.